Olá, queridos amigos do CEPMM, uma excelente noite de segunda-feira para todos vocês que nos assistem agora, aos que vão nos assistir depois, através do nosso canal CEPMM no YouTube ou através das plataformas de áudio. Sejam todos muito bem-vindos. O CEPMM está nas redes. Envie esta live para quem você acha que precisa compartilhar conosco deste momento em que nós falamos sobre Jesus. E antes de iniciarmos com a temática de hoje, nós vamos fazer a nossa oração agradecendo a Jesus por este momento. No nosso último trabalho de desobsessão, a espiritualidade encerrou o trabalho com uma frase muito bonita, e eu quero fazer a oração de hoje utilizando essa frase: receba muito amor em sua mente, em seu coração, e o distribua por onde for. Então, que cada um de nós nesse momento possamos ser contemplados pelo amor de Jesus, que nós possamos distribuir esse amor através da nossa mente, do nosso coração, dos nossos atos, em cada um dos nossos passos por onde nós formos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Pessoal, nesta live de hoje, eu gostaria de abordar um assunto com vocês que vem casando com o que nós temos trabalhado aí no último mês. A madrinha falou conosco a respeito da nossa relação com Deus, depois o Rafa falou a respeito do amor, né, em sua essência, e na última segunda-feira a Dessa falou a respeito da nossa relação com a nossa família. Por que nós devemos honrar a nossa família. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de algo que nós sempre citamos aqui, que é a base moral cristã. O que é que nós entendemos por base moral, o que é que nós entendemos por moral ou por moral cristã. Ao longo da história da humanidade, nós sempre tivemos contato com leis. Desde muito cedo na história antiga, a sociedade percebeu que para se ter determinada organização, para se viver em um ambiente ordeiro, era necessário que houvesse ali um código de conduta, um código de leis que pautasse aí a forma como nós iríamos viver. Um dos primeiros registros que nós temos aí feitos pela historiografia é de um código da época ainda da Mesopotâmia, né, onde hoje é a região do Irã e do Iraque, chamado Código de Hammurabi. Hammurabi era um rei, né, da Babilônia, e ele percebeu que para que a sociedade dele, que estava, né, tão crescente, com vários tipos, né, de pessoas de culturas diferentes, para que eles pudessem ter um certo progresso, era preciso que ocorresse aí um código de leis que iria pautar aí essa sociedade. O código leva o nome dele e ele é baseado no princípio de Talião, que é o que nós conhecemos como olho por olho e dente por dente. O código de Hammurabi tinha leis do tipo: se um pedreiro constrói uma casa para mim e essa casa é mal edificada e ela desaba e mata um escravo de minha posse, esse pedreiro, pessoa que construiu a casa para mim, seria responsável por me dar um escravo e uma outra casa, que é o que eu havia perdido. Mas se porventura matasse o meu filho, esse pedreiro teria o seu filho morto. Então a gente percebe, obviamente pelo princípio de Talião, que tudo é feito de uma forma muito rigorosa, né? E tudo muito a ferro e fogo, como a gente costuma dizer. Isso na Idade Antiga. Ainda na Idade Antiga, né, os profetas Amós, Isaías, Ezequiel,
eles já falavam a respeito da vinda do Cristo e de como era importante que nós fôssemos caridosos, que nós tivéssemos uma conduta reta, que nós tivéssemos aí os nossos passos, os nossos pensamentos, né, voltados para a prática do bem. Tempos depois, nós tivemos a lei mosaica, ou lei de Moisés, né? Na história dos hebreus, também um povo da antiguidade, que habitava a região da Palestina, era um povo que vivia em regime de patriarcado, o que quer dizer que é uma figura masculina que liderava esse povo. Abraão, que era um dos líderes dos hebreus, ele, ao perceber que eles estão passando na região da Palestina por um período de seca muito prolongado, ele resolve que vai conduzir o seu povo para uma região mais próxima, uma região com maior quantidade de recursos, e conduz o seu povo para o Egito. Na época, o Egito, né, com a dádiva do rio Nilo, né, que facilitava a agricultura, o pastoreio, o povo que estava liderando o Egito na época era o povo Ixo, e esse povo recebe os hebreus, né, de uma forma muito amistosa. Porém, os egípcios expulsam os Ixos e acabam escravizando o povo hebreu que está vivendo ali às margens do rio Nilo. Essa escravidão dura cerca de 400 anos, até que Moisés, um outro líder do povo hebreu, resolve que vai libertar esse povo do jugo, né, da escravidão egípcia, e que vai conduzir esse povo de volta até Canaã, ou Jerusalém, a terra prometida. Essa conduta, né, de Moisés, esse caminho, ele leva 40 anos. E é nessa travessia, né, desse caminho, que Moisés recebe no Monte Sinai os 10 mandamentos que Deus passou para ele, né, e aí ele escreve, redige esses mandamentos em 2 tábuas. E aí essa lei mosaica, ou decálogo, né, ou lei de Moisés, ela passa a ser a conduta, a forma como a sociedade, né, vai cumprir os seus mandamentos, a forma como a sociedade vai ser conduzida ao longo dos próximos anos. Depois de Moisés, né, pautando aí a moral, né, do povo, nós temos o exemplo encarnado, que é a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em seus atos, na sua conduta, nas suas explicações, né, no Sermão da Montanha, que nós temos ali, se há uma receita para que alguém seja um bom cristão, certamente os principais ingredientes estão no Sermão da Montanha, como nós temos descrito lá no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus. Jesus, através dos seus ensinamentos, fala com as pessoas e demonstra, né, através do que é possível ser feito, através das parábolas, das historinhas, dos exemplos, de que as pessoas poderiam melhorar e de que era possível uma vida diferente. No capítulo 7 de Mateus, ele nos dá aí a máxima da base moral cristã: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é possível viver uma vida, até o que o Rafa disse na palestra dele, fora, que se distancie do amor. E não só no exemplo de Jesus, nós temos nos escritos dos evangelistas e depois na conduta dos apóstolos, né, nas pessoas que tiveram a convivência com Jesus. Nós tivemos Paulo, que era um funcionário do exército romano e que passa a ser depois um dos maiores divulgadores da doutrina cristã. Pedro, que vivia pautado na ignorância e na ausência de entendimento, muito rude, muito orgulhoso, muito turrão, né, edifica a palavra de Jesus e se torna aí o fundador da igreja, né, de levar essa mensagem adiante. Um pouco depois da vinda de Jesus, aí nós passamos pela Idade Antiga e chegamos à Idade Média. Nós temos os filósofos da Idade Média, que são os filósofos que procuram pautar
os ensinamentos de Jesus, utilizando esses ensinamentos e fazendo um casamento deles com a razão, para que a vinda de Jesus fosse explicada através da ciência. O primeiro a fazê-lo é Santo Agostinho, é o que a gente chama de filosofia patrística, que é a filosofia dos padres, e depois São Tomás de Aquino, que é o que nós chamamos de filosofia eclesiástica, né? Que é a filosofia ou escolástica, que é a filosofia que tem que ir para a escola. É quando começam a ser construídos os primeiros colégios de padres, depois os colégios feitos para as freiras, para que a palavra de Jesus pudesse ali ser repassada e ser ensinada ali para as pessoas. Caminhando um pouco mais, nós chegamos depois na Idade Moderna e na Contemporânea, em que nós temos a divulgação da conduta espírita ou da doutrina espírita. Há alguns dias, acho que foi o Wilson, o Peron, vocês dois que postaram no Instagram uma frase que chamou muito a minha atenção, que o espiritismo ele precisa agir com a razão, mas que é preciso que ele se preocupe de fato com a sociedade. Foi você, que ele seja caridoso. Geral, né? Que não só a consciência de classe é exatamente. Então, o principal motivo pelo qual eu resolvi falar com vocês a respeito da base moral cristã é porque vem sendo levantados, até mesmo dentro da corrente, muitos questionamentos. Eu estou fazendo o que eu me comprometi a fazer antes da reencarnação? Eu estou vivendo conforme a conduta de Jesus? E é preciso que a gente pense muito a respeito disso. Acredito que o principal ingrediente, quando eu falei do Sermão da Montanha e da máxima de Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, o principal ingrediente que nos falta para que a gente possa viver a base moral cristã é o amor. E aqui eu não estou falando do amor sentimento, estou falando do amor exercício. Quando nós observamos a nossa conduta diante da sociedade, nós percebemos que nós não estamos amando o próximo, que foi a essência do que eu vi que você colocou, que é uma das coisas que a doutrina espírita nos faz refletir. Nós não estamos amando a natureza. Um exemplo que nós tivemos de uma atitude extremamente egoísta, em que a virtude passou longe na semana passada, no final de semana passado, em que nós tivemos incêndios criminosos acontecendo no interior de São Paulo. Alguns indivíduos queriam se vingar de uma determinada empresa, de uma usina, e resolveram praticar um incêndio, né? As autoridades depois fizeram uma avaliação que os incêndios foram criminosos. Esses incêndios foram se espalhando devido ao tempo que já está muito seca, a estação está muito seca, e nós tivemos aí uma queimada, o que a gente pode chamar a expressão de uma queimada interestadual, que sai do interior de São Paulo, chega em Minas Gerais, vai para Goiás, e isso acaba afetando a qualidade do ar, a higiene das casas, o cuidado que nós temos, que nós devemos ter com todas as coisas. Então nós percebemos que o ensinamento de Jesus, ele não está sendo praticado. Então é preciso que nós comecemos a observar a nossa conduta para com a natureza, a nossa conduta para com o próximo. Outro dia nós falávamos aqui durante a live que em cada momento da história as pessoas tendem a observar determinados tipos de coisa. Nós estamos vivendo uma inversão dos valores, porque hoje o grande Deus, a quem muitas pessoas prestam aí uma continência sem pestanejar, é o Deus do mercado, né, em que é muito mais preferível ter do que ser. Nós estamos abdicando de valores e de princípios que são essenciais para que a gente viva de uma forma melhor, simplesmente em busca de bens materiais. A espiritualidade trouxe uma reflexão muito importante para nós,
da diferença entre o que é importante e o que é essencial. É muito importante que eu desenvolva o meu trabalho com agilidade, é importante que eu chegue no horário, é importante que eu desenvolva ali as atividades para as quais eu fui contratada. Mas é essencial que eu respeite os meus alunos, é essencial que eu domine o conteúdo que eu estou trabalhando, é essencial que eu tenha uma boa convivência com os meus colegas de trabalho. Então, é muito importante que nós comecemos a pensar, quando a gente fala a respeito da base moral cristã, que a gente avalie se nós não estamos colocando os nossos interesses, as coisas que nós pensamos ser essenciais, se nós não estamos passando por cima do outro. Porque em nenhum momento e muitas pessoas às vezes colocam isso. Quando Jesus então trouxe o seu ensinamento, trouxe o seu exemplo, a lei de Moisés foi abandonada? De forma alguma. Se nós formos ler lá os 10 mandamentos, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, ou qualquer outro, né, no sentido de ter inveja, de ter o que é do outro, honrará teu pai e tua mãe, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guardarás o sábado, né, durante 6 dias, edifique a tua obra, mas dedique o sábado ao Senhor. Né? Se nós formos trazer isso culturalmente, ainda hoje em 2024, qual é o ensinamento que nós temos? O que é que a gente descarta desses 10 mandamentos? Absolutamente nada. Nossa, mas eu vou levar ao pé da letra a questão do sábado? Não é isso. Mas tem o seu momento com a espiritualidade, tem o seu momento com aquilo que te liga a Deus, que é o significado de religião. E não só isso, mas tem um dia de descanso também. Tem um dia de descanso também. O corpo físico é importante. Exatamente. Mas acho que quando as pessoas, se você for observar, por exemplo, um judeu ortodoxo, que vive lá os ensinamentos da Torá, e são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? Levítico, Números, Êxodo, Deuteronômio, etc. Eu não concordo, né? Suzana, eu não concordo com o que está escrito naquele livro, mas com a forma que aquela pessoa vive. O julgamento que eu coloco a respeito do outro me iguala a ele no sentido de ser intransigente. Eu percebo uma dificuldade muito grande em viver a doutrina, isso, né, para muitas pessoas. As pessoas não conseguem viver uma doutrina ou não conseguem seguir os ensinamentos de Jesus porque elas estão muito mais preocupadas em condenar a prática do outro. Pode falar. É interessante isso que você está falando, porque a gente tem que separar a rigidez da flexibilidade. Quando a coisa é feita com rigidez, envolve somente uma rigidez, eu tenho que fazer e pronto. A flexibilidade permite que eu raciocine sobre o que fazer e o que não fazer. Porque quando eu sou obrigado, porque existe uma força que me obrigue a fazer, eu não tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. Eu simplesmente faço porque alguém mandou. Mas quando eu flexibilizo tudo isso que você está falando e trago para mim, no sentido de parar e pensar e raciocinar, aí as coisas da qual eu me abdico, eu estou fazendo isso com consciência. Consequentemente, eu vou errar menos. Né? Então, hoje é tudo muito, até o mercantilismo que está sendo desenvolvido hoje, né, é rigoroso. Né? Eu tenho que ter muito, isso é um rigor que a sociedade impôs. A flexibilidade, ela modifica um pouco esse processo. Isso eu queria dizer. A Mandrinha falando sobre até pegar uma carona. A natureza, né, a igreja é tão sábia na criação, a gente pode transpor isso para várias coisas, tipo o bambu que enverga, mas não quebra, ele é flexível, mas ele é resistente. O próprio corpo, eu não falei num exercício, umas ginásticas, Olimpíadas, estava aí, todo mundo viu, né? Mas pode ser uma yoga, um pilates, um exercício mais acessível à própria musculação, que todo mundo conhece.
Se você trabalhar demais a flexibilidade sem ter força, rompe tendão, rompe ligamento. Então a gente sempre tem que caminhar os dois, como a Adriana falou, não é só a rigidez, eu devo de ser flexível, sem esquecer que eu preciso me fortalecer em alguma coisa. De novo a gente volta no equilíbrio, mas na hora que ela falou, eu lembrei desse paralelo aqui muito louco na minha cabeça, porque para tudo isso, se você for rígido demais, não vai ser legal. Se for flexível demais, você perdeu sua opinião, sua essência, seu eu. Então é caber os dois para a gente poder alcançar. E é interessante como a base moral cristã caminha em todo esse sentido, porque quando eu tinha uma sociedade que vivia ainda de forma muito desregrada e quase primitiva, não é uma palavra que eu gosto, instintiva. Passou do flexível já, virou... Quando eu tenho uma sociedade que vive quase de uma forma animalesca, eu preciso de uma lei bastante rígida. Então a lei mosaica, ela é uma lei mais rígida. Não significa que ela não significa em nenhum momento que pelo fato dela ser tão rígida, ela não foi desrespeitada, sem dúvida. Mas a figura do Moisés naquele momento, para aquela sociedade, recebendo aqueles mandamentos, eles foram essenciais para que a trajetória fosse concluída. Como que falou do céu e inferno, não foi? A gente passou por céu e inferno agora no estudo do Evangelho, e é maravilhoso, né? Que ele vai trazendo as várias ideias de céu e de inferno, que são das religiosidades, e isso é o povo, isso é a vida, como você está falando, né? São as diversas formas de se conectar. Ele soltou uma frase muito legal no capítulo agora, eu posso até mandar depois. Falou assim, pessoas tão rudimentares, assim, tão como que ele falou? Tão grosseiras, precisariam de leis e punições também rudimentares, também severas nesse grosseiras. sentido. O conceito de inferno, que seria somente uma punição moral, seria você sofrer com a sua própria consciência, não era algo que atingiria aquelas pessoas, porque... Era muito sutil, cara. Muito sutil. Apesar de que não, né? A gente sabe, mas a ideia disso era muito sutil. Então precisava de fazer um paralelo do sofrimento mental com algo físico, algo carnal. Tanto que a ideia original, né, de inferno vem justamente desse castigo físico interminável. Sim. É por isso que se criou a falsa interpretação, quando Moisés proibiu as práticas magísticas na época, Das imagens, né? Foi para coibir a luta entre as famílias que praticavam a magia, para minimizar um pouco o impacto dentro disso, né? Então, mas quando eu falo da rigidez, é que as pessoas trazem isso lá de trás era necessário. A Terra está passando por um processo de rigidez, né? Nós estamos passando por um processo de uma força muito maior e tem que ser rígida. A própria natureza está sendo rígida com os nossos desvios comportamentais e mentais, né? Mas dentro disso a gente vê a flexibilidade, a possibilidade de mudança, a possibilidade de pensar um pouco diferente, de fazer um pouco diferente. Porque desde que o mundo é mundo, foi constatado e provado que tudo que foi inflexível também não funcionou. Isso gerou o quê? Gerou motim, gerou desafeto, gerou... Entendeu? O que eu estou querendo dizer é que é tão importante as duas coisas, né? O primeiro momento da rigidez, mas ele tem que ser acompanhado de uma flexibilidade. E Jesus, ele era firme, mas ele nunca foi rígido. E ele era tão firme e era flexível com o comportamento humano, só que o que fazia que ele obtivesse autoridade é que ele era o exemplo. Exatamente. Então não adianta eu criar leis para o outro cumprir, né? Enquanto eu não cumpro essa lei. E o exemplo dele é tão vivo justamente porque ele era a própria encarnação do que ele praticava, ele era a própria encarnação da mensagem, do que os profetas já haviam anunciado, mas acima de tudo, o que ele falava, ele vivia. E é curioso observar que nessa transição que a gente tem de um mundo tão rígido na lei mosaica, ele não deixa de ser rígido. Jesus é firme, como a madrinha citou, mas ao mesmo tempo é flexível no sentido de falar.
é preciso que nesse momento haja uma mudança, porque mentalmente, sentimentalmente, nós já modificamos, nós já mudamos, nós já evoluímos. Dentro desse conceito da mudança, a sociedade culturalmente já era totalmente diferente da época de Moisés para a época de Jesus. Então, se nós observarmos essa transição da época de Jesus para hoje, o que foi que a gente aprendeu? O que ainda vale? O que eu preciso descartar alguma coisa? Não, no primeiro mandamento, não matarás. Isso vale até hoje. Dos ensinamentos de Jesus, o principal no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso não vale mais? E o que nós, enquanto sociedade, estamos deixando para nós mesmos nas nossas futuras reencarnações? Quais são os nossos ensinamentos, quais são as nossas práticas hoje que vão valer daqui 2024 anos? Eu estou pensando nesse negócio de ser flexível, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado para não cair num lugar onde se torna quase uma hipocrisia, porque aí voltando àquela conexão com o nosso dia a dia, né? Você está falando de leis, eu penso nisso. A gente, às vezes, exige uma punição muito grande para o meu próximo, mas eu não olho para o meu umbigo. Vou pegar um exemplo mais corriqueiro. Aqui no Brasil a gente fala muito sobre corrupção, né? E o quanto a pessoa que pratica corrupção quase que tem que ser exterminada. Mas a gente esquece a nossa contribuição para esse sistema. A gente esquece como que no nosso dia a dia a gente desrespeita questões básicas de uma lei de trânsito, de um comportamento ali comunitário, na hora de respeitar uma faixa de pedestre, na hora de respeitar uma prioridade. Então são pequenas coisas que eu acho que às vezes a gente quer ser muito flexível para a gente e lidar bem com as nossas limitações, mas a gente também tem muito pouco cuidado ao flexibilizar isso para o outro, quer ser muito rígido e muito intransigente na punição para o outro, uma coisa quase... Não, o que a Madre está a falando, lei crio leis, só pro outro, mas para que os outros cumpram essa lei. A flexibilidade ela não pode ser confundida com uma falsa liberdade. A flexibilidade ela tem que ser entendida de uma forma muito mais profunda que eu estou falando. Tipo, na época de Jesus, quando a mulher praticava o adultério, ela era apedrejada, era uma lei rígida. E Jesus, na sua flexibilidade, ele pegou aquela lei, ele não descartou ela, ele fez todo mundo pensar. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Ou seja, a lei continua existindo, mas ele flexibilizou o meu raciocínio perante aquela situação, diante das leis que já foram estabelecidas. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Então, porque tem que tomar cuidado com as palavras, né? Porque a pessoa fala, não, você falou que pode tudo, não estou dizendo isso. Né? As pessoas falam, né? Mas eu percebo que toda rigidez inalterada, ela provoca desvios que as consequências são enormes e são muito prejudicadas. A gente vê uma Venezuela, por exemplo, existe uma lei por trás disso, a gente vê o Oriente Médio, a gente vê o que está acontecendo, são leis ainda da pena do talião. Ninguém flexibilizou e virou... Não usa a flexibilização e o caos está entornando ali. Então é óbvio que se a flexibilização está inclusa, você descumpriu a lei, você vai ter que pagar. Não é tirar a responsabilidade do ato em si, mas é cumprir com esse ato. Mas eu vou flexibilizar, mas eu vou avaliar, você vai pagar quanto? É por isso que existe o direito hoje, né? Só que hoje está tão arbitrário isso aí, que uns pagam e outros não. E aí eu estou falando de uma forma um pouco mais, talvez filosófica, um pouco mais profunda nessa questão aí. Ser flexível é isso aí. Ser flexível não é aceitar tudo e nem ser manso com tudo, e nem a base a base cristã, a base moral cristã, ela foi utilizada há muito tempo como domínio, ela ainda é utilizada como domínio, como tentativa de domínio,
mas ela é também utilizada em um lado, do dois lados. Um lado ela é utilizada como uma tentativa de domínio, do outro lado ela é utilizada de uma forma para ser agressivo, porque eu não quero estar nisso, então eu ser agressivo quanto a isso, eu mostro cara, tá tudo errado no final das contas. Sim. Então, aí outra, não é porque a gente tem a base que eu sou obrigado também a concordar. Cara, você toma uma atitude na sua vida que na minha visão, eu não concordo, não sou obrigado a concordar só porque... Não, cara, você faz isso, eu sou obrigado a te respeitar. Sim. Mas a concordar, não. Então, a flexibilidade está também nisso aí. De, porra, até aqui, beleza, você faz um negócio, não concordo, eu faço coisas que você não concorda, você não aceita, eu não aceito. A gente pode ter um convívio muito bom, a gente pode ter um respeito entre o outro, pode ter uma amizade muito profunda, mas isso não quer dizer que a gente vai ser manso. E Jesus era tão entendido nessa flexibilidade que ele fala, tira a trave do teu olho, né? Não julgueis para não ser julgado, cuidado com a maledicência. Então ele tinha uma visão muito mais profunda. Ele provocava a reflexão. Porque quando não é uma coisa que não pode fazer pronto e não te permite pensar sobre, entendeu? Você vai continuar matando, vai fazer escondido, mas você vai continuar fazendo. Quando você toma consciência, você não faz mais. Tem hoje está demais. Um outro ponto importante também da nossa visão, primeiro que a gente está dentro de uma religião oriunda da religião afro, vamos dizer assim, né? Porém, uma religião carregada da base moral cristã. Totalmente. Então, e a base moral cristã, ela tem uma visibilidade como bonita e como grande, e se a gente for ver bem, ela está atrelada ao branco europeu dominante. Sim. Né? E eu estava prestando atenção nesses dias numa coisa que a Umbanda, Candomblé, né, foi massacrado durante muitos anos. Massacrado mesmo, até por quem tinha, quem dominava, quem era carregado da base moral cristã, e foi massacrado por conta dessa base moral. Quando, não estou dizendo que foi só por isso, mas só olhar a história um pouquinho, quando a Umbanda foi mostrada com pessoas brancas, quando o Candomblé foi mostrado com pessoas brancas, ela começou a ser mais vista e mais aceita. Então a gente ainda está carregado, porque se fosse, com todo respeito, mas se fosse ainda um negrão homossexual, não precisa ir longe, Rafa. A história da fundação da Umbanda é uma história que traz ela dentro do movimento espírita, com muita gente branca envolvida ali, para que tivesse uma aceitação. Mas a Umbanda, ela existe enquanto movimento religioso da mesma forma que hoje, né? Descentralizado, sem uma doutrina única, uma diretiva única, já existia. Lá eles só botaram o nome. E é tão contraditório tudo isso, porque a própria reencarnação é a flexibilização de Deus. Ele criou as leis, mas ele nunca foi autoritário. Sempre dando chance, né? Mas isso só mostra como é que você vai pagar o preço, que foi o que nós comentamos aqui, mas com chance. A reencarnação é a flexibilização do amor. Mas isso só mostra como a gente ainda é materializado, né, madrinha? Porque a gente não consegue entender nem a reencarnação, nem a espiritualidade como parte do nosso dia a dia. Isso em 2024. E eu tenho visto muito isso em alguns atendimentos, e eu tenho prestado muita atenção também nessa questão para mim. Como muitas vezes a gente separa a questão da espiritualidade, do contato com os espíritos, com essa doutrina, como algo que existe só no campo religioso, e esquece de conectar isso com tudo. Porque a gente não deixa de viver isso só porque a gente fechou o livro dos espíritos, terminou o estudo que saiba aqui do centro. Então, e a gente esquece muito disso e volta muito para a matéria, vive ali muita matéria e esquece de olhar a imagem mais ampla, né? É preciso que a gente desmistifique o inferno eterno. Acho que essa foi a grande luta de Jesus, no sentido de a gente entender o nosso papel. Esse inferno é uma lei extremamente endurecida,
que não faz nenhum sentido e que rompe com as melhores possibilidades de qualquer ser humano. Eu observo muito em tudo isso, como a gente ainda é muito voltado para a questão do pecado, no sentido desse antagonismo das forças, em que há o opressor e há o oprimido. Então eu vou forçar uma ideia de pecado, a ideia do Deus déspota, como a gente sempre menciona, desse vingativo, desse que pune, porque quando eu coloco essa ideia de que você só vai ser punido, de que você vai ser castigado, eu limito a sua possibilidade de ação. Então, obviamente, é uma ideia que, para alguém que quer o atraso da sociedade, no sentido de é uma ideia que funciona muito bem, porque eu limito a sua possibilidade de ação. Mas é preciso que a gente se torne consciente de um ponto. Se Jesus foi crucificado para nos libertar do pecado, então ele já saiu daquela cruz? Saiu, eu tenho esse entendimento. E a partir de agora, imagine que Jesus está falando com você. Ok, aconteceu tudo aquilo comigo, da ideia da paixão do Cristo. E agora, o que você tem feito com tudo que eu te entreguei? Com todo o conhecimento que você tem participado, com tudo aquilo que você tem vivido? Como que você tem levado o meu ensinamento adiante? Como que essa base moral que eu deixei descrita com exemplos, com atitudes? Ah, porque eu não consigo fazer porque eu não acreditava. Vem Paulo e deixa o seu exemplo nas epístolas. Ah, porque eu sou um turrão, cabeça dura, eu sou orgulhoso, eu sou vingativo, eu não quero nem saber, eu vou resolver na porrada. Vem Pedro e nos mostra algo diferente. Nós temos tantas oportunidades de muito mais do que falar a respeito da base moral cristã. Nós temos oportunidade de viver essa base moral cristã. O amor que nós temos que ter pelo próximo, que nós temos que ter por nós, o exercício do perdão, o exercício da caridade, é preciso que isso saia da leitura do Evangelho, é preciso que isso saia da conversa com o guia, é preciso que o que a gente vive dentro do centro esteja fora das paredes do terreiro. É preciso que a religião seja o nosso contato com o nosso semelhante, não só a nossa ligação com Deus. A gente precisa ser flexível com os ensinamentos, a gente precisa entender a nossa cultura, mas nós temos que ter um propósito firme, de ter uma conduta reta, de nós sermos pessoas cada vez melhores, de nós sermos pessoas que inspiram outras pessoas na busca, por essa relação cada vez mais amorosa com Deus e para com o seu semelhante. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês que esteve conosco nessa noite de segunda-feira, pedindo para que vocês encaminhem essa live a quem vocês acharem aí que necessita de ouvir essas palavras, de ter uma reflexão, agradecendo muito o apoio e a presença de todos vocês conosco. Mais uma vez, muito obrigada. Fiquem com Deus. Eu preciso de um milagre, transforma minha vida em estrago. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Renove a minha terra, me chama.
a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida ao meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me.